Muito bem. Antes de passar para a senhora diretora do departamento, dizer só uma situação que acho importante dizê-la, e não foi referida pelo senhor vereador, compreendo a razão. Tem que ver com o seguinte: uma das razões para que estamos a falar deste aumento de valor foi porque no projeto feito ainda na gestão da vossa gestão não estarem contempladas as saídas de emergência. Foi uma falha, foi um erro. Tinha ficado bem ao senhor vereador ser assumido esse erro de projeção dos tais projetos e dizê-lo hoje. Pronto, de facto, um dos valores que contribui para este aumento é termos que arranjar uma solução agora para essas saídas de emergência, porque, repare, em todo o traçado de 6 km e tal do percurso ribeirinho, não há uma única, não há prevista uma única saída de emergência. E agora, uma das razões para este aumento, ou as outras a senhora diretora irá explicar, mas uma dessas tem que ver com um erro do passado, do projeto, que não contemplou essas saídas de emergência e que agora vão ser, digamos, intervencionadas para haver essas saídas, particularmente durante a IC2, naqueles pontos onde há os pontos telefónicos do SOS, haver entradas diretas para a IC2, para haver, digamos, situações de emergência que podem ocorrer. Portanto, essa é uma das razões substanciais que levou a este aumento que hoje estamos aqui a tratar. Quanto às outras questões do âmbito mais técnico, a senhora diretora tem a palavra. Muito bom dia a todos. Começando pela última questão do Sr. Vereador Tiago Matias, o quadro resumo, de facto, contém uma gralha e no sítio onde diz trabalhos complementares de circunstâncias imprevisíveis deveriam ser de circunstâncias não previstas, porque todos eles são de circunstâncias não previstas. Indo à questão primeira, e creio que é de mais fundo, o que estamos aqui a aprovar são duas coisas somente. Uma delas, a continuação da primeira análise de erros e omissões que trouxemos na primeira MOC e que se prendia, nós na altura dissemos que tínhamos considerado a construção do caminho provisório até 2 km, porque ainda não tínhamos chegado até ao final da cravação das estacas. Neste momento chegamos, não foi possível fazer a cravação das estacas sem recorrer ao caminho alternativo. O caminho alternativo prefez uma dimensão de 5,8 km, motivo pelo qual não aprovámos os 100% da construção do caminho e da sua retirada, porque no SAPAL temos que o retirar e repor as condições, e aprovámos cerca de 90%, porque havia aqui uma discrepância e conseguimos otimizar verdadeiramente a dimensão do trajeto do caminho alternativo. E a outra questão é a omissão ou a necessidade de considerar trabalhos complementares relativamente às saídas de emergência. As saídas de emergência, nós recebemos uma missiva da Proteção Civil, na sequência de uma visita, quer da Proteção Civil, quer dos bombeiros, quer da Polícia Marítima, que tutela aquela área, e do Porto de Lisboa, e, na realidade, as saídas que nós tínhamos iam ter a uma vedação e a uma valeta, não é? E, portanto, no fundo, o socorro e a emergência estava virtualmente apoiado nos dois pontos de entrada, um no lado de Lisboa, outro na Estrada Beira-Rio, e depois junto ao IC2. E o que tivemos que fazer foi falar com as infraestruturas de Portugal. Houve uma primeira ideia que era tentar abrir ou fazer uma zona de paragem no próprio do IC2. As infraestruturas de Portugal não acharam boa ideia porque iria servir de mirador para observar a frente ribeirinha e disseram que só nos autorizavam a fazer estas saídas de emergência a partir do IC2 nos pontos de SOS. Os pontos de SOS estão mais ou menos distantes de 2 km e o que nós tivemos que fazer foi garantir as saídas, a ligação através de portões e de caminho propriamente dita até ao IC2. E basicamente é isto. O Sr. Vereador Tiago Matias, quando há falta de argumentos, torna-se ofensivo, já é habitual, até espuma da boca. Ouça lá com atenção agora, que eu ouvi com toda a atenção, costumas ouvir. Ouça lá agora com respeitinho, que eu também o respeitei assim.
Portanto, eu respeitei-o assim, respeito-me lá também agora e ouçam-me lá com atenção. E por isso já estamos habituados a estas espalhafactos do Sr. Vereador Tiago Matias, esta politiquice do Sr. Vereador Tiago Matias, que já nos habituou, portanto, para mim, nem sequer vou perder tempo com isso. Agora, a verdadeinha é esta e provem-me o contrário. Eu entro o projeto apresentado em vídeo em 2017 e todo esse projeto que havia, pergunta à senhora diretora, se houvesse um problema no quilómetro 2, 3 do passadiço, onde é que estavam essas tais saídas de emergência que o Sr. Vereador Tiago Matias aqui apontou? Pergunta muito clara. Se acontecesse um problema a um utente do passadiço, no quilómetro 1, 2, que saída de emergência é que havia para essa pessoa? Como é que a pessoa era socorrida no projeto que havia por parte da CDU, se não tivéssemos que fazer agora nós esta intervenção? Qual é que era a alternativa a essas tais saídas que o Sr. Vereador aponta? E vamos ver então quem é que está a falar verdade e quem não está. A pergunta direta que faz a senhora diretora é, no tal projeto feito pela CDU sem estas alterações, eu tinha um problema agora no quilómetro e meio, no quilómetro 2. Como é que era socorrido? Primeiro respondam-me a mim e depois respondam lá as questões que o Sr. Vereador Tiago Matias colocou. Então, respondendo à pergunta do Sr. Presidente, a única maneira de socorro era a partir ou de Lisboa, pela ponte da EML que está a ser construída, ou através do IC2. Através do IC2 não, através da rotunda do IC2 a 6 km de distância. Portanto, se fosse a 1,5 km, morria. Na realidade devia ser do lado de Lisboa. Agora, as questões que foram colocadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias. Assim é que se faz política, Sr. Vereador. Não é com essas coisinhas assim. Assim é que se faz. Os senhores não tinham deixado soluções de alternativa, colocando em risco os utentes do passadiço. Assuma. É matéria importante, assuma. Estas correções foram feitas porque, de facto, não havia saídas de emergência. Aliás, elas foram chumbadas pelo Proteção Civil, as tais saídas que apontam, eram saídas que não garantiam a segurança e o socorro atempado às pessoas. Portanto, Sr. Vereador, não vale tudo na política. Os vereadores da CDU erraram no projeto. Assumam. Mas enquanto também faz bem assumir os erros. Errar é humano. Mas assumam. Senhora Diretora. O parecer da fiscalização existe, é o parecer número 13 e consta da proposta na página número 34. E achámos redutor o parecer do projetista, porque o projetista fez as adaptações e as alterações às saídas de emergência originais para dar resposta àquilo que são as atuais necessidades das saídas de emergência compatibilizadas com o socorro apoiado no IC2. E relativamente ao valor, então, é aprovada a totalidade do caminho nesta proposta de MOC e das saídas de emergência, do valor apurado pelo empreiteiro, pela entidade executante, que é a ABB, e que totalizava 966 mil euros, nós aprovámos a totalidade, exceto a mobilização do estaleiro em 95 mil euros, porque obviamente que o estaleiro é o estaleiro que existe atualmente em obra. Bom dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu não podia deixar de intervir neste ponto porque há coisas que me deixam, de facto, atónito quando ouço esta discussão, porque é uma questão de semântica, de certeza que isto deve ser uma questão de semântica. Eu projetar uma saída de emergência que vai dar a lado nenhum, posso projetá-la, mas, de facto, não a conciliando com as necessidades efetivas de emergência é a mesma coisa que não a desenhar, que não a projetar. Parece-me simples. Parece-me simples também, e como disse o Sr. Vereador Gonçalo Caroço, e bem, fez o projeto, fizeram o lançamento da obra, fizeram a adjudicação, não fizeram a consignação, pronto, muito bem, mas fizeram todos estes 3 passos sem conciliar uma única vez com a ponte que já estava projetada vir de Lisboa para Louros. Que não estava conciliada nem projeto dessa conciliação. Oh, Sr. Vereador, e não estava. Não estava, porque quando o projeto foi lançado e quando eu cheguei à Câmara, comecei a ver o projeto, comecei a tentar conciliar um com o outro. Então não é que o passadiço passava 1,5 m abaixo da ponte que estava projetada. O tabuleiro da ponte
ficava 1,5 metro acima do tabuleiro do passadiço. Era o projeto que estava, a conciliação. A conciliação de projetos. E disse bem, lançado concurso e adjudicado. Era isto que estava adjudicado. Era exatamente isto. Quando tivemos de fazer, logo, a primeira alteração que tivemos de fazer foi, efetivamente, olhar para o projeto e dizer, bem, só se aquele troço são para pessoas com menos de 1,5 metro poderem passar, ou então quem passa lá tem de ser de capacete. Porque mais, quando nós aqui dizíamos que ligávamos Vila Franca a Oeiras, havia um troço que não ligava, e o único troço é porque o passadiço não ligava à ponte, logo aquilo não ligava a lado nenhum. Era disto que estávamos a falar no projeto que já estava consignado, projeto feito, com saídas de emergência para valas ou para lado nenhum, tudo muito bem feito, mas de facto continuávamos a ter um passadiço que vinha de Vila Franca até à Bodela porque nem chegava a Sacavém, não havia ligação com a ponte que já estava projetada, adjudicada e em obra por parte de Lisboa. A diretora tem a palavra. Então, respondendo às últimas questões do vereador Tiago Matias, a informação é assinada pela chefe da Divisão de Intervenção no Espaço Público, que por sinal acumula as funções de representante do dono de obra, gestora do contrato e diretora técnica da fiscalização desta obra. Creio que esta está esclarecida. Segunda questão. Entendo e afirmo aqui que não acho correto pedir um parecer ao projetista, uma vez que o projetista, quando confrontado com o parecer da Proteção Civil que consta na página 25 da proposta, efetivamente e de modo próprio e automaticamente procedeu à correção das peças do projeto. Se procedeu à correção das peças do projeto é porque entende válida e pertinente a questão suscitada pela Proteção Civil. Estes elementos desenhados, elaborados pelo projetista, foram enviados à entidade executante para valorização. E essa valorização foi feita e consta da proposta na sua página 27, se a memória não me trai. Foi aprovada a totalidade da proposta, com exceção do capítulo 1.1 referente ao estaleiro, porque entendemos que, estando mobilizado já o estaleiro da obra, não haveria necessidade de pagar o estaleiro adicional para a construção destes caminhos. Creio que isto também já ficou esclarecido. Relativamente a não haver parecer da fiscalização sobre os preços unitários, efetivamente não há. Tomamos por bom o parecer da chefe de divisão e que eu corroboro porque os preços são os preços de mercado e alguns destes preços já constam como preços unitários da primeira MOC aprovada. Por último, eu já tinha dito da vez anterior, mas reitero agora, fica a totalidade do caminho construído e é aprovado não 100% do valor da reclamação inicial da entidade executante, mas 90%, porque na realidade fizemos um caminho com uma extensão mais curta. Creio que disse tudo. Muito bem. O Sr. Vereador, a pergunta que faço é esta. Votamos já e a seguir ao intervalo? Ou podemos continuar? Muito bem. Então vamos passar ao ponto à votação. Agradecer à Sra. Diretora todos os esclarecimentos dados. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.